Retrato de mãe. Uma simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus e, pela constância de sua dedicação, tem um pouco de anjo. Que, sendo moça, pensa como anciã e, sendo velha, age com todas as forças da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio, desvenda os segredos da natureza e, quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama. E rica, empobrecer-se para seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha e fraca, não se altera com a bravura dos leões. Viva, não sabemos lhe dar o valor, porque à sombra todas as dores se apagam. Morta, tudo que somos e temos, daríamos para vê-la de novo e receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome dessa mulher, se não quiserem que eu ensope de lágrimas este álcool, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhe cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viandante, em troca de uma suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui em mais uma escola dominical. É um privilégio estarmos aqui na presença do nosso Deus, na presença dos irmãos também. Que Deus esteja abençoando você, sua família, sua casa e que esteja abençoando seu casamento, seus filhos e futuros filhos, para a honra e glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar também pessoas queridas diante do altar do nosso Deus. Destaco aqui os aniversariantes dessa semana, são muitos nomes, então frisa bem aí, está no boletim também. A Eunice, o Elton, a Tereza, Dona Marina, Edilane, Max. Famílias de oração é o Romildo e Dona Sebastiana. E os aniversários de casamento é o José e a Dona Nilza, e o Jocelino e a Zezé. Vamos estar orando por essas pessoas, por essas famílias, para a honra e glória do nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós somos gratos por estar cultuando o Teu santo nome, por bem dizer a Ti, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa, de fato, Senhor, falar conosco através da Tua palavra nesse dia. E que em nome de Jesus a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas. Pai eterno, nós te pedimos e colocamos, Senhor, essas pessoas queridas diante do Teu altar, na Tua presença. Pai eterno, abençoe, Pai, os anos de vida delas, prolonga os anos de vida de cada um. Abençoe a Eunice, o Elton, a Tereza, a Dona Marina, a Edilane, o Max, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Que o Senhor possa supri-los de toda e qualquer necessidade, que o Senhor possa dirigir a vida deles, que o Senhor possa mostrar coisas novas para cada um deles, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, também colocamos nas Tuas mãos os casamentos do José e da Nilza, o Juscelino e a Zezé. Pai eterno, que esses casamentos, essas famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Pai. Que o Senhor possa, de fato, Senhor, conduzir cada lar para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, também abençoe as famílias do Romildo e da Dona Sebastiana. Que o Senhor possa abençoá-los para a honra e glória do Teu santo nome, supre de toda e qualquer necessidade. Pai eterno, que o Senhor possa providenciar tudo aquilo que eles precisam, necessitam durante esses dias, e que nós nos lembremos de orar todos os dias por cada um deles. Abençoe todos esses que estão completando mais um ano de vida,
as famílias de oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, é uma alegria. Vamos abrir nossas Bíblias. E esse texto vai falar sobre alegria no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12 da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Esse texto nos prepara para um momento de adoração ao nosso Deus. E nós estamos alegres. E aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre essa bem-aventurança. Acompanhe na sua Bíblia. Vendo Jesus as multidões, verso 1, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, louvado seja Deus. Nós somos bem-aventurados diante de Deus e diante de todo o povo, e louvado seja Deus por isso. Nós vamos estar cantando louvores a Deus nessa hora. Esteja em louvor e adoração com o nosso grupo de louvor nesta hora. E a mente não deu seu fruto.
nós te adoramos, porque diante de tudo, ó Deus, que temos passado, o Senhor tem reinado, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida, ó Deus, na tua igreja, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus constante. Ó Deus, e nessa hora nós te adoramos e nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus. E pedimos ao Senhor que o Senhor receba, ó Deus, do teu trono de graça, Deus, os nossos louvores. Recebe, Senhor, e ser conosco, ó Pai, em todo o tempo, ó Deus. Ministra a nossa vida, o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque assim o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa casa. Continue conosco, ó Deus. E também, ó Deus, nessa hora nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Fica conosco, fica com a tua igreja, fica, ó Deus, com todo o teu povo, que professa, ó Deus, verdadeiramente o nome do Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Nós oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Queridos, nós estamos nesse domingo especial, domingo Dia das Mães, mas também esse mês é o mês da família. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma família que todos conhecem bastante, a família de Noé. E a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre isso tudo e sobre essas questões que eles passaram na família deles. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler o verso 11 até o verso 22. Gênesis capítulo 6, do verso 11 ao verso 22. A gente vai estar fazendo essa leitura para aprender um pouco mais sobre essa família e quais ensinamentos essa família tem nesses dias que nós estamos passando de pandemia, de crise e tudo mais. A gente conhece, a maioria conhece a história de Noé e sua família, sabe das dificuldades que eles tiveram, dos desafios que eles tiveram. E a gente vai aprender um pouquinho sobre esses desafios e tudo isso que eles possam nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 6, do verso 11 ao verso 22. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Aqui a palavra de Deus nos ensina que
Noé estava passando por um período muito difícil da história da raça humana. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versículos também ainda. Então Deus, quando olhou a raça humana, ele viu que o homem era pecador por demasia. Demasiadamente pecador, disse aqui Deus. Ele estava corrompido de tal forma que Deus teve que enviar um dilúvio e mandou construir uma arca. Essa é a história de Noé. E Noé passou vários dias na arca, 40 dias numa arca, e depois ele encontrou solo firme e desceu da arca e continuou dali para frente com a sua família. Mas o fato é que foram dias difíceis que Noé passou. Dias turbulentos, dias de crise, onde ele foi zombado, onde criticaram a ele porque não chovia na época. E de fato os relatos bíblicos vão falar isso, que não havia chuva, muitos anos sem chuva, e então ninguém acreditou naquela questão que Deus estava falando a Noé, que viria um grande dilúvio, uma grande quantidade de água, de chuva, onde dizimaria a todos da raça humana, com exceção a Noé e sua família. Nós vivemos nos dias difíceis, dias de pandemia, dias onde nós temos que ficar aquartelados, em quarentena, como se diz, temos que abrir mão da convivência um com o outro, com o próximo, com o irmão, às vezes com um parente querido. Temos que tomar uma série de cuidados com relação a várias coisas, andar de máscara, lavar sempre as mãos e outras coisas mais. São dias turbulentos, os comércios estão relativamente fechados e aí entra aquela discussão se abre ou não abre, como vai ser. Existe a crise econômica que está acontecendo, existe a crise familiar que está acontecendo, existem diversas crises que acontecem no nosso tempo também. Com semelhanças, aqui Noé também passou por várias crises. Crises que ele aprendeu e cresceu. E nós também podemos aprender e crescer juntamente com ele. De fato, Noé passou por várias situações. Eu vou destacar algumas delas e vou falar o que a gente pode aprender com isso tudo. O verso 22 dá a primeira dica de como podemos sobreviver, como podemos andar, sobreviver nesses dias de pandemia. O que Noé fez que a gente pode extrair da palavra de Deus para a gente viver nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de pandemia. O que a nossa família pode fazer, já que nós estamos no mês da família, o que a nossa família pode fazer nesses dias de pandemia. E a primeira lição que eu queria dar para vocês é exatamente a seguinte: nós sobrevivemos nesses dias de pandemia praticando a obediência. A obediência. O que o verso 22 vai dizer? Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ora, Deus tinha um projeto audacioso aqui. Vocês leram juntamente comigo, do verso 11 ao verso 22. Dos versos aqui está falando do tamanho da arca, da estatura da arca. A arca tinha que ter 3 pavimentos, e os animais teriam que ser resgatados, tirados e colocados dentro da arca e outras coisas mais. E o fato é que ele construiu aquela arca seguindo os moldes exatos que Deus colocou aqui, com o betume por fora, por dentro, com a largura, com os comprimentos, com a altura, tudo conforme Deus ordenara. Ou seja, Noé era um homem obediente diante de Deus. E é uma lição importante para os nossos dias. Nós precisamos praticar a obediência diante do nosso Deus.
o que Deus requer de nós, obediência. E a gente aprende a obedecer a Deus, sabe como? Não é por indução, algo do tipo, mas é pela palavra de Deus. Nós aprendemos a obedecer a Deus conhecendo o que Ele de fato quer para a nossa vida. E nós só podemos aprender isso quando a gente começa a debruçar e ler a palavra de Deus e entender o que Ele quer para a nossa vida. Então, nesse tempo de pandemia, onde a gente muitas vezes está em família dentro de casa, volte a fazer aquele culto doméstico, onde você reúne a todos, lê a Bíblia juntos, ora juntos. Volte a sentar à mesa. Eu lembro que no domingo a minha mãe, ela sempre, ou quase sempre, né, tinha alguns pratos de domingo, né? Os pratos de domingo eram, vou falar para vocês, de repente é a mesma coisa que aconteceu na sua casa ou acontece até hoje. É aquele tradicional macarrão com frango. Macarrão com frango. Aquele frango assado, bom. Era macarrão com frango. O outro prato típico de domingo era a lasanha. Minha mãe fazia lasanha muito bem. E aí aquele prato de domingo, lasanha, e a sobremesa era um pudim de leite condensado. Outro dia eu fiz até aqui em casa um pudim de leite condensado e ficou joia. Pena que não foi a receita da minha mãe, que eu tenho que achar ainda. Mas o fato é que e quando a minha mãe fazia esse almoço, a gente sempre levava muitos amigos, minha mãe cozinhava muito bem, então a casa ficava lotada de amigos nossos da igreja, domingo, depois a gente ia ensaiar no louvor, ia tocar, e etc. E a gente ia para casa e eu lembro que minha mãe batia um suco de maracujá bem forte, mas bem forte mesmo, porque ela não queria aquele monte de adolescente jovem na casa perambulando para lá e para cá. Então ela fazia aquele suco de maracujá bem forte, dava pra gente, a gente tomava durante o almoço, e daqui a pouco tava um caído no corredor, outro em cima da cama, outro junto, e era uma beleza. E era assim que acontecia. E o almoço era em família e tudo mais. Com o tempo, foi passando tempo, passando gerações, passando oportunidades e tudo mais. Isso tudo foi se perdendo no seio da família. Não lá em casa, mas foi se perdendo em muitas famílias, onde às vezes a gente vê a mãe chamando a família pelo WhatsApp, no grupo da família. O almoço está pronto. Aí chega um filho, pega o prato e vai para o quarto. Chega outro filho, pega outro prato e vai para o quarto. O marido já chegou atrasado de algum compromisso, já não vai almoçar naquela hora, a esposa almoça sozinha, o marido chega depois e almoça, ou vice-versa, e por aí vai. E quando a gente vê, a gente não tem tempo de ficar juntos em família. O que a palavra de Deus nos ensina com relação a esse tempo de estar com família é: nós precisamos dedicar e andar e viver e ter a oportunidade de estar juntos em família, de almoçar juntos. Eu lembro também que na minha casa a gente era muito arteiro, né? Eu e meu irmão, inclusive quando era adolescente, a gente aprontava um pouquinho. Às vezes a gente tentava ver o culto lá das torres da catedral, e meu pai perguntava sempre no final do culto, ou durante esse almoço: como foi a pregação hoje, meu filho? Qual foi o tema da pregação? O que o pastor disse? E lá na Igreja do Rio, no boletim, tem lá o tema e tem o texto. E tem um texto bíblico. Então meu pai pegava aí o tema e o texto bíblico, pelo menos a gente sabia de cor, porque mesmo se a gente não ficasse no culto ou fosse fazer alguma coisa fora, a gente ia descobrir lá que o tema era aquele. Mas o fato é que ele perguntava nos mínimos detalhes: tá bom, mas e o que ele falou desse texto? Como é que foi? O que você entendeu?
E com isso a gente descobriu que a gente não poderia não frequentar, ou ver, ou escutar, ou prestar atenção na pregação, na aula e etc. Porque meu pai todo domingo perguntava. E depois minha mãe faleceu, e a gente continuou com essa prática, a gente continuou almoçando junto e tudo mais, mas o fato é que em muitos lugares, e na geração tecnológica talvez, passa-se muito tempo talvez no telefone e outras coisas mais, e a família em si passa desapercebida. Hoje é dia das mães. Hoje é dia das mães. E quando a gente pensa em mãe, a gente pensa naquela pessoa querida, acolhedora e etc., eternas, né? Eu perdi minha mãe muito novo. Eu tinha 19 anos quando minha mãe faleceu. E graças a Deus a minha família foi sempre muito unida, então a gente pôde dar toda assistência à minha mãe em tempo da enfermidade, nos últimos dias dela, e graças a Deus por isso. A gente teve o privilégio de atender às solicitações e pedidos dela também. E não ficou aquela sensação de, poxa, eu poderia ter feito mais. Porque a gente realmente fez muita coisa, fez tudo que a gente poderia fazer, a gente fez em oração, em jejum e etc, e etc. Levando a médico, tratamento e etc. Mas às vezes muitos filhos não valorizam seus pais. Muitos filhos não dão atenção aos seus pais. Muitos filhos, de repente até mais velhos, deixam seus pais de lado, não se preocupam com eles. E às vezes quando esses pais partem, mães partem, a gente vê as pessoas descabelando e falando, meu Deus, era tudo para mim e tudo mais, mas durante a semana era difícil dar um telefonema. Era difícil sentar à mesa juntos. Era difícil conversar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nessa parte ainda de praticar a obediência, nós precisamos entender que nós precisamos valorizar a nossa família, valorizar o ambiente da casa, valorizar sentar à mesa, valorizar estar junto, valorizar participando do dia a dia, no cotidiano da casa, valorizar tendo a ideia de que, de fato, aquela é a família que Deus lhe deu. Valorize a sua família. Noé aqui era um homem obediente a Deus. Ele obedeceu a Deus nos seus últimos e mínimos detalhes na construção dessa arca. E nós somos obedientes de fato a Deus? Nós de fato temos compreendido e entendido essa realidade da obediência ao que Deus nos ordena, nos manda? Notem que a obediência aí que Noé fez não foi segundo aos princípios dele. Não, ele obedeceu literalmente tudo isso que Deus lhe revelara. Olha, Noé, você tem que construir a arca assim, assim e assim. E Noé fez do mesmo jeito que Deus lhe mandou. Noé poderia, um homem experiente que era, poderia falar, Deus está exagerando, não precisa passar betume dos dois lados. Vou passar de um lado só. Mas não precisa ser desse tamanho todo, pode ser um pouquinho menor. E muitas vezes a gente faz isso. Nós não podemos fazer. A palavra de Deus é muito clara, ela nos dá princípios de vida, de como viver e de como fazer. Noé então era um homem obediente. Uma segunda realidade que eu vejo aqui, nessa história de Noé, lembre que a história de Noé não está descrita só no capítulo 6, do verso 11 a 22. Ele vai até o capítulo
capítulo 10. Ele vai até o capítulo 10, conta também o finalzinho da história de Noé e dos seus descendentes. Então, quando a gente chega no capítulo 8, antes disso, Noé constrói a arca, os animais vão chegando e ele vai colocando dentro da arca. Noé entra na arca, fecha a porta, o dilúvio acontece, ele fica lá no dilúvio durante 40 dias e 40 noites. Noé solta um corvo, o corvo não volta. Dizem que, alguns comentaristas vão dizer que o corvo, como é ave de rapina, muitos corpos estavam boiando na águia e ele não voltou por causa disso, porque ele estava se alimentando. Um símbolo de pureza ali, de santidade, está descrito do verso 20 a 22 também. Mas aqui, quando fala do corvo e da pomba, é uma analogia da pureza da nossa vida. Ele salvou o corvo e o corvo não voltou. Mas a pomba, que era um símbolo da pureza, foi e voltou. Então, queridos, o que eu quero dizer nesse segundo ponto é que para a gente sobreviver a esses tempos de pandemia, o primeiro, nós temos que praticar a obediência. O segundo, nós devemos ter uma vida ou viver dignamente o Evangelho, santificando a nossa vida diariamente, tendo uma vida de santidade. É isso que eu quero dizer. Nós sobrevivemos então a essa pandemia, mantendo e vivendo em santidade de vida. Olha o que aconteceu do verso 20 ao verso 22. Do verso 20 a 22, Noé, ele sai da arca, porque Deus mandou, e aí acontece do verso 20 a 22. Acompanha comigo na sua Bíblia, capítulo 8 de Gênesis, do verso 20 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio. Íntimo do homem, que é mau desígnio, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, o que Noé está fazendo aqui, ele, em santidade de vida, fez um altar ao nosso Deus. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos de fato viver também dessa forma, desta maneira. E como que a gente faz isso? Orando a Deus, orando individualmente, orando em família, orando pela família, orando um com o outro na família, jejuando, meditando na palavra de Deus. São ferramentas espirituais que nos ajudam na santificação, adorando a Deus, bendizendo ao nome dele, indo aos cultos, participando em cultos. Nós então sobrevivemos à pandemia e a essa crise tendo santidade de vida. Uma terceira realidade que eu vejo aqui nesse texto está descrita no verso 20. O que o verso 20 vai dizer? Vou ler de novo. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O que isso quer dizer? Noé, além de ser obediente,
de viver uma vida de santidade, ele tinha gratidão a Deus, porque Deus havia dado essa bênção, a bênção da vida. Muitas vezes isso passa muito desapercebido na nossa caminhada, na nossa história. Será que de fato nós somos gratos a Deus porque Deus, pela sua rica misericórdia e poder, Ele nos deu a vida e nos dá a vida diariamente? Será que ao levantar, você se lembra de agradecer a Deus? Queridos, esse é um momento também de nós agradecermos a Deus. Então Noé, fique com essa lição para você. Noé, ele era um homem obediente a Deus. Ele era um homem que tinha santidade. A vida espiritual de Noé era uma vida conforme a vontade de Deus. Pelo menos até esse momento. E Noé, ele tinha gratidão a Deus. Para a gente viver nesses dias de pandemia, como vivemos e passamos por esses dias de pandemia com a nossa família, sendo obediente a Deus. Você é obediente a Deus? Você tem obedecido aos preceitos de Deus, à vontade de Deus? Ter uma vida de santidade, nós venceremos essa pandemia. Você tem, de fato, separado tempo nessa pandemia em casa ou onde você anda com relação a isso, em adoração, em oração, com a sua família, no seu lar? De fato você tem agradecido a Deus por tudo que Ele já tem feito por você, pela sua família, pela sua casa? Então, queridos, que em nome de Jesus você possa pensar, que você possa refletir nisso tudo que eu estou dizendo para você. E que em nome de Jesus a gente possa praticar como igreja do Senhor, para as nossas famílias, obedecendo, tendo santidade e tendo gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar nessa hora. Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse dia. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, que a Tua boa mão poderosa possa sempre estar conosco, que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, que o Teu poder possa estar na nossa vida. E que em nome de Jesus nós possamos aprender a obedecer, a ter uma vida de santidade no Senhor e aprender a ser gratos, porque o Senhor já tem nos sustentado e nos dado tudo. Abençoe a Igreja Pleiteira de Araçás, abençoe as nossas vidas e que logo mais à noite, no culto, nós possamos voltar e adorar ao Teu santo nome na beleza da Tua santidade. Permaneça conosco em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida, queridos. Até logo mais, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe.